Bom, pessoal, é isso. Sejam bem-vindos ao CASE, Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Vamos dar início aqui à nossa mesa, né, que, enfim, estava marcado para a data de hoje, né, dia 20 de maio de 2021. E o nosso grupo aqui de discussão, né, tem a temática Gestão, Trabalho e Sociedade, né, que vai se iniciar pela apresentação do trabalho Reflexões sobre Comuns, Anticomuns e Direitos de Propriedade sobre Medicamentos, né, cujos autores são Rafael de Moraes, José Roberto Pereira, Monique Scalco Soares Siqueira, Rodrigo Cassimiro de Freitas e Mozar José de Brito. Moser José de Brito. Então, Rafael ele vai apresentar, né, e ter um bom dia e um bom evento para todos nós. Ok, pessoal, agradeço a presença de vocês, é uma alegria estar mais um ano aqui no CASE. Como já apresentado, então, o título do trabalho é Reflexões sobre Comuns, Anticomuns e Direitos de Propriedade sobre Medicamentos. Esse texto e o segundo também, eles foram desenvolvidos a partir de uma disciplina de doutorado que se chama Organizações, Estado e Sociedade, onde a gente tem discutido as relações tanto entre o Estado, entre a sociedade e também, obviamente, o mercado. Então, dando início aqui ao trabalho, na parte da introdução, a gente percebeu aí ao longo dessa disciplina e na construção do artigo também, que a discussão sobre os bens comuns eles têm cada vez mais aumentado, especialmente em momentos de crise. O que seria então esses bens comuns aí? Os bens comuns eles são uma rede que, de um modo geral, eles envolvem diferentes aspectos que vão garantir uma existência e sobrevivência digna às pessoas. Pode ser então recursos naturais, pode ser então locais públicos, pode ser também serviços como educação, saúde, o direito ao trabalho. Tudo isso a gente passa a perceber que são bens comuns. Todos nós precisamos deles para poder sobreviver e ter essa existência digna. E uma das principais contribuições da ideia de comum, do que seriam aí os bens comuns, é a importância de apresentar alternativas sobre os aspectos do direito à propriedade, a quem essas coisas realmente devem pertencer, né? Isto posto, a gente percebe então que a emergência do Covid-19 traz a importância da gente cada vez mais passar a discutir as relações tanto entre mercado quanto sociedade e Estado. Porque se a gente para olhar especialmente esses grandes momentos de crise, a gente consegue perceber tanto um fracasso por parte do mercado para gerir determinadas crises, tanto quanto do Estado também, e um máximo possível afastamento da sociedade na busca por se tomar decisões que realmente interfiram ali no dia a dia das pessoas. Então, os bens comuns eles podem ter tanto procedência privada ou até mesmo estatal. E qual que é a importância da gente saber refletir e conversar sobre esses bens? Porque quando a gente coloca propriedade sobre determinado produto, como no caso de medicamentos ou vacinas, por exemplo, nós geramos também a possibilidade da exclusão de acesso. E quando a gente faz uma exclusão de acesso, especialmente ao se tratar de medicamentos e vacinação, a gente coloca um dilema muito triste, que é a questão de escolher que pessoas sobrevivam, pessoas não tenham acesso e, infelizmente, venham a morrer. Né? Então, o objetivo deste trabalho foi discutir as vacinas e os medicamentos como bens comuns, considerando, obviamente, toda essa crise social, econômica e de saúde acarretada nos últimos meses frente à pandemia. Este trabalho é uma reflexão teórica, é um ensaio teórico, e ele recorre a três principais autores que têm trazido mais contribuições sobre o tema. A primeira delas é a autora Elinor Ostrom, que é vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2009, né? Depois a gente passa para Dardot e Laval e também para Ramis Olivos, né? A Ostrom é uma das autoras que mais traz contribuições e ela ganha exatamente esse prêmio Nobel considerando essas contribuições sobre a ideia de bens comuns frente a questões econômicas. As reflexões sobre os comuns eles iniciam a partir de uma ideia de tragédia dos comuns de Hardin, lá de 1979, porque de um modo geral esse autor ele considerava que se todas as pessoas consigam ter acesso a determinado bem comum, observando os bens comuns apenas como puramente aspectos ambientais, né,
como terras, florestas, rios, se tiver um acesso sem a exclusão, acaba gerando ali uma tragédia dos comuns, né? Ou seja, haveria um fracasso nessa gestão, esse bem tende a acabar. Só que a Ostrom, ela tenta trazer essa visão, que isso seria uma visão muito fatalista, uma percepção muito instrumental. E há uma busca a partir das suas obras por um desenvolvimento dessa ideia do que seria comum. E para poder evitar esse fracasso, a autora traz algumas reflexões, especialmente sobre a importância de se gerir esses bens comuns sob uma ótica coletiva, né? Uma ótica coletiva, cooperativa, de forma com que não aconteça, então, essa tragédia, né? Então, a principal reflexão aqui seria sobre os aspectos em torno da propriedade e gestão de recursos de uso comum, que a Ostrom traz muito bem em seu trabalho, e busca-se, então, essa governança, né, que vai envolver, então, diferentes atores e vai ser geridas, às vezes, por pequenos grupos. Contudo, essa percepção da Ostrom, ela passou a ser contraposta por outros autores, porque ela também acaba observando os comuns, muitas vezes, apenas como aspectos ambientais, um rio, tanto que os estudos de caso que ela traz de sucesso sobre a gestão de comuns sempre focam muito a questão de comunidade de pescadores, sempre alguma coisa relacionada ao uso de recursos naturais. Então, isto posto e contrapondo então as ideias de Ostrom, surge também Dardot Laval e Ramis Olivos, ambos de 2017, que trazem todo esse reconhecimento ao trabalho de Ostrom, contudo, eles registram a importância de se avançar nas ideias dos comuns, e não apenas observar os comuns como recursos puramente naturais. Então, os bens comuns, eles podem ser rios, lagos, o acesso à terra, mas também pode ser visto como locais, né? Praças públicas, parques, dentre outros locais. Avançando até mesmo para a ideia de serviços, né? Como a educação, como a segurança e a saúde. Esses também passaram a perceber como bens comuns sob a ótica de ambos os autores. E a principal crítica que eles levantam, considerando aí esse avanço na obra de Ostrom, seria exatamente a importância da gente superar essa binaridade em torno do que seria propriedade. Observar a propriedade apenas como algo público ou algo privado, sendo os bens comuns, então, aí essa terceira via para poder equilibrar o Estado, a sociedade e o mercado. Há tanto uma crítica ao mercado pela questão da mercantilização e da exclusão desses bens comuns, né? A privatização, dentre outros aspectos, e também do Estado em gerir os bens comuns, porque o próprio Estado, por vezes, não consegue garantir que serviços públicos cheguem a todos os cidadãos que têm a necessidade deles. Ou seja, então há uma importância de que haja uma diferente forma de gestão. Há uma percepção dos autores também que, por diversas vezes, o Estado acaba cedendo às pressões mercantilistas, né, às pressões de mercado. Isso a gente pode ver cada vez mais considerando as reformas que avançam sempre sobre esses direitos, né? Então, há uma importância muito grande de se repensar essas questões dos serviços que também são fornecidos pelos entes estatais. Então, há algumas reflexões em torno de diferentes tipos de direitos de propriedade que podem ser trabalhados não como forma de puramente expropriar de determinado setor alguma importância, mas repensar especialmente nesses momentos de crise, como, por exemplo, acesso ao direito de posse, o direito de uso, o direito de gestão, o direito à renda, direito ao capital, direito à segurança, o poder de se transmitir determinado bem, a ausência de prazo, né, para que determinada pessoa tenha acesso ou não a uma patente, por exemplo, proibição de uso pernicioso e a obrigação de execução como forma de se repensar o desenvolvimento de novas formas de propriedade. Cabe ressaltar que os autores apontam que esses mesmos diferentes direitos aqui,
já possuem respaldo legal na maioria dos países que recorrem à democracia. E eles levantam também, a partir mais da ótica de Hollywood, uma ideia da tragédia dos anticomuns, porque se antes Hardin trazia ali a percepção de que o acesso indiscriminado a determinado bem, ele pode gerar tragédia, quando a gente observa que determinado bem privado gera também a exclusão, como no caso de medicamentos ou vacinas, a gente percebe aí, então, a dificuldade de não se gerar também uma tragédia. Então, se antes a gente tinha uma tragédia dos comuns, a gente passa também a ter uma tragédia dos anticomuns, ou seja, o bem privado ele fica restrito a poucos e as pessoas ficam frente ao dilema de viver ou morrer, né? Então, os anticomuns possuem também as externalidades negativas, que nem o mercado, né, considerando seu interesse no lucro, e nem o Estado, que geralmente não dispõe de acesso financeiro, de recurso financeiro para poder gerir todas essas questões, conseguem solucionar os problemas sob a perspectiva de propriedade como ela é posta na atualidade, na contemporaneidade. Então, traz, por fim, essa reflexão de ambos os autores, que se antes apenas os comuns eram capazes de gerar uma tragédia, então percebe-se aqui que os anticomuns também são capazes de afetar toda a sociedade. E, por fim, a gente avança aqui, refletindo algumas relações entre a indústria farmacêutica, Estado e a sociedade, no qual a gente passa a recorrer aos atores que embasam esses estudos, esse presente estudo aqui, e a gente vai compreendendo que o acesso à saúde também é um bem comum, especialmente quando a gente trata da Covid-19. Por quê? Porque neste aspecto aqui vão se envolver diferentes questões, como a falta de acesso a vacinas, a falta de acesso a medicamentos e insumos, e vai demonstrando-se aqui uma alta proteção do mercado farmacêutico, que acaba criando barreiras para acessar estes produtos e que vai impactando diretamente a vida das pessoas. Cada patente que é criada gera cada vez mais a exclusão de criação de novos medicamentos, de novas vacinas e a dificuldade de que outros países ou comunidades mais pobres tenham acesso a determinados insumos. Então, como a gente reflete aqui, Ramis Olivos traz para a gente de forma muito clara, o direito à propriedade ele não vai garantir só a posse de quem é dono, mas ele vai também garantir o direito de excluir pessoas de ter acesso a determinado produto. E a patente, em momentos de crise sanitária e de saúde, é uma tragédia dos anticomuns, porque por mais que se tenha a possibilidade de se resolver algum problema, como a questão de novos medicamentos, de novas vacinas, ela vai esconder-se para uma minoria que vai decidir como gerir ou não esse determinado recurso. E isso pode, na maioria das vezes, acabar subutilizando determinado insumo. Quando a gente olha, traz esses olhos para o próprio, traz esse olhar para o próprio Brasil, por exemplo, até quando eu terminei de desenvolver esse ensaio para submeter ao CASE, né? O Brasil tinha até então cerca de 330 registros ou pedidos de patentes, por exemplo, de respirador. Qual o interesse de se criar uma patente em cima de determinado produto que pode ajudar a salvar vidas, né? E quando a gente observa no caso do Brasil, grande parte das vezes esses próprios produtos são desenvolvidos por universidades que recebem recursos públicos, pagadores de impostos. Ou seja, grandes farmacêuticas às vezes acabam comprando ou tendo acesso a determinada patente, acaba mercantilizando, sendo que às vezes a própria população foi quem financiou determinado produto. Então, é uma conta que na maioria das vezes não fecha. Quando a gente recorre, então, a nível mundial, pedido de patente aí relacionados à questão de Covid, né? Medicamentos, respiradores, vacinas, aparelhos de testagem, chegavam a quase 10 mil pedidos de patentes. Então, como, e no próprio Brasil aqui, diferentes, até 30 registros ou pedidos de patentes estavam em cima de equipamentos de testagem, né? E com relação aí à testagem mesmo, ultrapassaria cerca de 23 mil patentes ou pedidos para poder se desenvolver novos equipamentos de testagem, o que é de suma importância, né? Considerando até então a falta de acesso a vacinas.
Então, além de inúmeras patentes de outros medicamentos que poderiam auxiliar até mesmo no desenvolvimento de novos fármacos, né? Porque às vezes para desenvolver um determinado medicamento, você precisa de um composto que é patenteado e você não tem acesso a ele exatamente pela patente. Então, essas patentes, elas são as principais riquezas que as indústrias farmacêuticas possuem, pois a partir delas vão se garantir, então, a exclusividade e, consequentemente, a possibilidade de se cobrar o valor que se bem entenda, o que acaba, na grande maioria das vezes, gerando, então, uma determinada exclusão. E, por fim, pessoal, considerando esse primeiro trabalho aqui, né, a gente vem que refletir que os bens comuns, eles não pensam puramente apenas na expropriação, porque quando a gente pensa numa terceira via, fica meio estranho, porque a gente sempre é acostumado a ver o direito de posse ser garantido a poucos, né, mas se mexe naquilo, vira como se mexer num vespeiro também. Então, há uma importância da gente repensar, não é puramente expropriar, mas ver especialmente em momentos de crise o que pode ser feito para solucionar problemas de forma mais rápida. E Menegatti, ele mesmo traz para a gente que pelo menos uma construção na busca por um equilíbrio precisa ser feita, né? Pois ao se observar os aspectos que envolvem a indústria farmacêutica e os direitos de propriedade, pouco se consegue avançar em momentos de crise. Mas há percepção, contudo, de que essas mesmas organizações saem sempre mais poderosas após esse momento. A gente vê que a crise ela não afeta todo mundo de forma equitativa, né? Ela vai afetar, geralmente, países mais pobres, a pessoas mais pobres, a regiões mais pobres. As próprias vítimas de Covid, eles têm um perfil médio, né? Então, é importante da gente sempre estar verificando essas questões, porque todas essas coisas estão interconectadas, né? Então, uma percepção em contraponto ao direito de propriedade universalizado e que consiga responder a momentos como que vivemos na atualidade, se mostra de suma importância, como apontado por Dardot e Laval. E vacinas e medicamentos patenteados vão gerar sempre a exclusão, e essa exclusão vai gerar a tragédia dos anticomuns, das mais graves, obviamente, que infelizmente é a perda da vida. Então, há necessidade de se procurar aí possibilidades que enfrentem um problema, tanto da tragédia dos comuns, como também o dos anticomuns. Essas foram as principais referências, e eu passo para vocês agora, ou vocês já preferem que eu dê continuidade aqui, então, ao segundo texto? O moderador, o que prefere? Tá. Em primeiro lugar, parabéns, Rafael, né? Obrigado. Gostaria que você retornasse aí essa gratidão aí, né? Tanto por vocês submeterem, quanto, né, por estarem apresentando aqui o trabalho, né? Enfim, que você retorne isso ao seu grupo lá, né? Se possível, eu não consigo identificar aqui se parte do grupo, né, está presente. Eu vou fazer uns comentários, Rafael, porque o Janilson, ele pediu para apresentar agora. Sem E problema. aí, então, eu tinha uns comentários aqui que eu gostaria de fazer em relação ao trabalho, né, do seu grupo. Então, eu posso fazer, né? E se alguém quiser fazer algum comentário também, acho que fica à vontade. E aí você pode, enfim, retorna para você. Aí a gente encerra essa apresentação. Então, como o Jarilson vai apresentar, eu posso parar com essa apresentação Sim. aqui? Ah, ok. Sim. Aí eu vou comentar seu trabalho agora, então, tá? Que é o seguinte, eu vou falar o trabalho de vocês, né? Que é um trabalho coletivo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, isso é importante, né? Que tem, quando a gente vai submeter um trabalho, né? A gente, na verdade, vai submeter uma pesquisa, né? Tem um processo lá, às vezes tem esse processo, né? De criar um trabalho para apresentar num congresso, mas ele, de algum modo, se ele não expressa uma pesquisa que já existe, né? Esse trabalho ele não tem fundamento, ele acaba não tendo sentido, e acabam construindo, né, coletivamente, o que é o interesse dos congressos em geral, né? E agora, sim, eu acho que vocês trouxeram um pouco essa coisa de um trabalho em construção, né? Isso dá para perceber isso, né? Tanto é que vocês decidem pela opção ensaio, né? Então, assim, eu consigo ver um movimento, eu acho isso legal, né? Acho que isso é bacana, isso é importante, né? Eu consigo ver um movimento, eu acho que o caso também, né, foi bem acertativo, né, em proporcionar esses espaços. Consigo ver o movimento da pesquisa, isso para quem trabalha com metodologia de pesquisa, o trabalho de vocês é bacana, né, nesse sentido, né, fazer exercícios como esse, né, de observar que os conceitos estão aparecendo, então, assim,
tem brechas, aí vocês já utilizam, né, possibilidades e limites, né? Esse é um argumento que de alguma maneira protege, né, o nosso objeto científico, né? Porque a gente está falando aqui de possibilidades, né, e de limites, ou seja, eu estou entre o objeto de pesquisa que eu estou sugerindo, que no caso aqui, né, vacinas e medicamentos, né, para serem tratados como bem comuns, ao mesmo tempo eu estou discutindo uma realidade social concreta, né? Então, assim, como lidar com isso se você não, por exemplo, demanda que você decida, né, vocês, né, pela área da antropologia, do serviço social, né, da psicologia, então, assim, que autores são esses que vocês estão mobilizando? E é um pouco disso que eu quero falar. Eu acho que é bem desafiador, né, quando você vai falar de interesse público. Porque o interesse público é o tema guarda-chuva. Né? Você está falando do direito, da sociologia do direito, né, do direito de propriedade, enfim, por aí vai. Então, o interesse público é o interesse público de uma determinada sociedade, né, obviamente. Então, assim, ao mesmo tempo, eu acho que vocês alertam, então, assim, ler o trabalho, né, uma coisa é ter a apresentação aqui, outra é ter a apresentação e ler o trabalho, né. Eu acho que a ênfase que vocês colocaram é isso, né, é um interesse público, porém representado aqui pelo Estado. Né, então, assim, mas também privado, ou seja, né, no mesmo momento que vocês trazem uma atenção, e aí eu acho, Rafael, né, como vocês estão falando de um ensaio, eu acho assim, né, pensando num artigo mesmo, né, pensando em resultados, vamos dizer assim, mais concretos, eu acho que tem uma chave muito interessante essa relação Estado e privado aí para vocês, né? Porque esse privado, né, até que ponto esse privado é mercado ou é Estado? Né? O que está definindo o privado aí? Então, assim, acho que é uma chave aqui importante para... E até que ponto também o Estado não é privado. Exatamente. Não, mas aí definição de Estado nem vai entrar... Quando a gente olha a questão do Brasil, por exemplo, a gente vai perceber que as políticas públicas, elas sempre servem a uma pequena elite. E quando a massa mesmo, né, começa a conseguir ter acesso a determinada política pública, a elite começa uma busca por uma privatização. Né? Não sei se vocês já tiveram essa reflexão, eu sempre tenho essa percepção. Sim, tem esse movimento, mas aí, Rafael, quando você coloca a definição de Estado, por exemplo, né, a gente, né, acaba vendo essa necessidade aí da discussão lá com Thomas Hobbes, né, com Locke. Eu acho que vocês, né, de um modo geral, estão provocando mais a reflexão em torno do Locke, né? Que papo é esse de que a propriedade é um direito natural? Né? Então, acho que vocês estão colocando aí, então, assim, é um outro artigo, é uma outra discussão, né? A definição de Estado e como você pode explicar essa definição de Estado de acordo com relações e tensões que provocam patentes. Estou falando de qualquer patente? Não, estou falando de patente de vacina. Estou falando de qualquer patente de vacina? Não, estou falando de patente de vacina, uma das maiores pandemias, né, que as sociedades modernas, né, vivenciaram, né, presenciaram. Então, assim, dá para discutir Estado e você tem um estudo de caso bacana aí. Mas aí seria uma outra questão, uma outra discussão, né? Mas eu vejo bastante proximidade com essa crítica ao direito de propriedade como direito natural, né? E aí está em Locke, né? Não necessariamente em Thomas Hobbes, né? Que tem uma preocupação mais, vamos dizer assim, mais aberta, né? Uma preocupação mais aberta a organização de fato do contrato em si, né? Qual era a nossa preocupação, né, do contrato, né? Esse terceiro, né, que vai proteger a gente da gente mesmo, né? Enfim. Mas aí também, Rafael, eu acho que, né, amarrando um pouco essa discussão, o Geertz tem uma reflexão nesse sentido, né? Que ele vai dizer assim, né? Que é o pensamento jurídico, ele é construtivo de realidades sociais, né? E ele não é um reflexo, né, dessas realidades, né? Eu acho que vocês alertam um pouco nesse sentido, né? Então, assim, você não vê, por exemplo, a criação de patente como um reflexo da pandemia. Né? Não, você vê a criação de patente, né? A disputa por patentes, né? E aí eu acho que seria bacana ter um elemento especial, né? Um elemento de destaque na discussão de vocês, definindo de fato patente, e isso é fundamental, né? Porque patente é um tipo de propriedade,
né? No sentido weberiano do termo. Patente é um tipo de propriedade? Ah, não, patente é essa disputa social jurídica, né, que é constitutivo de realidades sociais, no sentido Geertz do termo, né, de um ponto de vista mais antropológico, vamos dizer assim, e eu acho que seria muito, assim, interessante, aí um desafio para vocês também, né, Rafael, pensar esse debate institucional, que é o que vocês estão fazendo, né, vocês estão fazendo um debate institucional, né, até porque operar com essa ideia de Estado, né, que vocês passam, né, da noção de Estado para falar de uma ideia de Estado e de um conceito, né, de privado e de mercado, para esse debate institucional, né? Onde começa o Estado, onde termina a empresa, né, nesse sentido, né? Não no sentido de executar patente, não no sentido de fazer, né, de produzir vacina. E aí, nessa coisa de produzir vacina, né, tem todo aquele debate da Triple Helix, né, que eu acho que pode contribuir bastante também, mas do ponto de vista institucional mesmo, porque você está falando na verdade, vocês estão bem apoiados, né, nessa ideia de tragédia dos comuns, e essa ideia de tragédia dos comuns é a condição, né, do anticomuns, né, vamos dizer assim, né, a exclusão do anticomuns, né, essa exclusão do anticomuns, dos anticomuns, eles podem, de algum modo, serem vistos também, aí é uma pergunta, né, que eu estou fazendo para você, não é nem necessariamente uma ponderação, mas será que eles podem ser vistos do ponto de vista do debate institucional? Né? Porque eu acho que o debate institucional em si, né, e aí o que eu estou chamando de debate institucional, é falar de patentes, né, e dessas solicitações e como elas operam em instituições, né? Porque você não solicita patente para a universidade. Você não solicita patente para uma escola. Eu estou falando aqui de Estado. Né? Você não solicita patente para um hospital. Né? Você solicita patente para um conjunto de instituições. Né? E que são instituições com bases jurídicas. Por isso são instituições, né, de alguma maneira. E quem solicita é outra instituição. Né? Então, assim, a relação institucional que vocês estão trazendo, que vocês estão provocando, e que vocês, de algum modo, podem trabalhar de uma maneira muito sofisticada, né? E aí trazendo o debate da sociologia institucional, eu acho que seria muito interessante pensar patente nesse sentido. Né? Eu acho que, pensando em inovação, vocês estão trazendo, é um tema transversal, né, Rafael? Eu acho que vocês sabem disso, né? Isso é um tema transversal, eu estou falando de inovação, de triple helix, da relação de Estado, né? Porque vocês estão falando de patente, não necessariamente porque estão falando de vacina. Vacina é um estudo de caso, né? Vacina do Covid. Você poderia usar qualquer tipo de patente, mas vocês estão falando logo de uma patente mais provocadora, né? Eu acho que a intenção ensaística aqui, consumada, né? Então, enfim, é isso. Gostaria de agradecer vocês tanto pelo trabalho escrito quanto pela apresentação, Rafael, e com o compromisso aqui, né, de estarem apresentando, né, de trazer esse debate aqui para o CAS, aí está com você, e se alguém quiser também fazer algum comentário, fica à vontade. Quer sair e voltar? Pode ser? Pessoal, enquanto o Rafael sai e volta, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer comentar a apresentação? Vocês conseguem me ouvir agora, pessoal? Sim, agora sim, Rafael. Bom, tô aberto, que vocês quiserem apresentar, tô à disposição de vocês. Rafael, eu acho que você pode comentar. Depois, de repente, no final, a gente pode fazer uma discussão mais elaborada, vamos Tranquilo. dizer assim, né? Tá bom? Ok, estou à disposição de vocês.
Então, passo agora, vai ser o Janilson, né, quem vai fazer a apresentação. Isso, Janilson. Janilson, né, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Então, Janilson Batista Vaz, né, vai apresentar aí o trabalho Governança Corporativa no Segmento da Saúde, proposta de adequação às melhores práticas para organizações privadas de pequeno e médio porte em Belo Horizonte. Modalidade de trabalho completo, né? E o trabalho foi escrito, né, foi elaborado, né, por Janilson e por Danilo de Mello Costa. Então, Janilson, é isso, né? Você sabe, né, sobre o seu tempo aí. Fique à vontade. É isso, pode iniciar a apresentação. Ok. Bem, antes de eu começar, primeiramente, né, bom dia a todos, né? Até em função do tópico nós todos estamos trabalhando aqui, acho que a primeira coisa fundamental é desejar a todos saúde, né? Por esse momento que a gente está vivendo, pela sinergia e importância dos temas que serão discutidos aqui para o momento de saúde, de organização e trabalho que a gente está vivendo no país, né? Eu sou Janilson Batista Vaz, estou em Belo Horizonte, né? E nós vamos aí conversar um pouquinho sobre esse foco. E aí, só me confirmem se, por favor, o compartilhamento está ok. Tá ok, Janilson. Perfeito, então tá. Bem, esse tema foi alvo da minha dissertação de mestrado na Universidade UNA, em Belo Horizonte, mestrado profissional de administração. Foi defendido agora recentemente. Ele tem um foco de governança corporativa no segmento da saúde, uma proposta de adequação às melhores práticas para as organizações privadas de pequeno e médio porte em Belo Horizonte. Então, a introdução, eu queria trabalhar um pouquinho a questão da introdução, porque eu acho que ela vai contextualizar e facilitar bastante, né? É um texto longo, mas vou trabalhar só os tópicos principais, né? Por que eu escolhi esse tema e por que ele é relevante? E quando eu o iniciei, ele tinha um nível de demanda de mercado e, principalmente, durante a pandemia, em função das movimentações de fusões e aquisições de planos de saúde, de hospitais, aberturas de capital na Bolsa, IPOs desse segmento, e pelo stress test, que a indústria de saúde, seja a indústria suplementar, que é a área privada, como o SUS, né, tem tido durante a pandemia, né, tem demonstrado a necessidade dessa organização de gestão mais sob o patamar de governança. Então, o tema de governança corporativa, especificamente para a saúde, é recente, né? E o foco principal dele é tentar trabalhar o conflito de interesses que os stakeholders e shareholders têm normalmente. Então, é crônico um descompasso entre acionistas ou cotistas de hospitais, laboratórios e clínicas, que vão ser o alvo da pesquisa, né, com as fontes pagadoras, ou seja, quem financia esses atendimentos, que são normalmente planos de saúde, as seguradoras, as cooperativas médicas, aqui no Brasil, as Unimedes têm um papel de liderança nisso, e também o Sistema Único de Saúde. O meu foco maior foi na iniciativa privada, tá? Na saúde suplementar, né? Então, essa relação entre acionista, fontes pagadoras, diretoria executiva, é uma relação tradicionalmente conflituosa, tá? Até pela forma de ser remunerado hoje essas instituições. Um outro ponto é o triplé da dificuldade que ocorre muito em hospitais. O médico, ele tem um papel triplo. Principalmente no século passado, a grande maioria dos hospitais que foram criados tinham um grande número de médicos cotistas, médicos acionistas. E o foco principal era que o médico ele fazia um aporte de capital para a construção e inauguração do hospital, e aí ele teria cotas, ações, mas teria um local dele trabalhar. Então, o médico ele tem um papel triplo dentro de uma operação hospitalar, principalmente dos hospitais criados há mais de 20 anos, que ele faz o papel de acionista, ele tem também um papel de médico como prestador de serviço na área assistencial e também, às vezes, tem o papel de diretor clínico ou diretor técnico
fazendo uma intermediação entre a gestão e a assistência. Então, muitas vezes, o mesmo médico tem 3 chapéus, e não tenham dúvida, são posições conflitantes. Um outro ponto crítico é o sistema de remuneração hoje que as fontes pagadoras, hospitais, plano de saúde, cooperativas, utilizam para remunerar essa rede de atendimento. Muitas vezes utilizam uma modalidade chamada fee for service, que é pagamento por procedimento. E é um modelo já ultrapassado, já fadado ao insucesso no mundo todo. E aqui no Brasil, a própria Agência Nacional de Saúde, a ANS, tem incentivado nos últimos anos novas modelagens, mas com pouco sucesso. Então, esse problema de modelagem gera desconfiança da fonte pagadora de como o hospital, clínica e laboratório está pedindo procedimentos, exige um nível de auditoria diária, mensal, semanal nas contas médicas altíssimo, e se joga um esforço de credibilidade ou falta dela muito grande, né? O outro ponto, o aumento significativo da despesa no segmento de saúde, até em função do aumento da expectativa de vida da população brasileira, né? O aumento da necessidade de exames, análises clínicas, exames de imagem, de alto custo, a própria informatização que a cadeia de saúde tem exigido, né? O próprio aumento de fiscalização da Agência Nacional de Saúde, Vigilância Sanitária, levando um aumento de despesa para os hospitais, clínicas e laboratórios. 2015 teve um ponto fundamental, ainda na gestão do governo Dilma, foi um dos últimos atos dela, que permitiu, pela primeira vez, a abertura, a entrada de capital estrangeiro em hospitais no Brasil. Até então, isso era proibido. O que houve anteriormente, foram entrada de capitais para laboratórios. Com isso, alguns laboratórios começaram a ter acionistas estrangeiros. Mas até 2015, um hospital brasileiro não poderia ter um acionista estrangeiro, né? Essa reserva de mercado, com certeza, deixou a atualização tecnológica e a capacidade de investimento dificultada. Então, a partir de 2015, foi alterado isso e começou-se vários fundos internacionais, hospitais internacionais, operadoras de saúde internacional, vendo uma oportunidade de investimentos no Brasil, né? Há um cenário de necessidade de mudança constante na área de saúde, né? 2019, 2020, 2021 tem demonstrado isso claramente com a questão da pandemia. Há muito pouca literatura específica de governança para o segmento de saúde, né? E o meu interesse específico nisso, eu sou CEO de um grupo laboratório hospitalar, então convivo, sinto essa situação no dia a dia, seja com os acionistas, seja dentro da diretoria executiva, seja com os demais stakeholders, então convivo e percebo de uma necessidade de melhoria nesse ponto, né? Os objetivos principais que a gente teve com esse artigo e com a dissertação foi tropicalizar, simplificar, ajudar ao cotista, à diretoria executiva, às partes interessadas a entender como implantar governança corporativa de forma rápida, com custo baixo. Porque até então há vários jargões no mercado da dificuldade em implantar esse procedimento, de ser situações muito caras. Então, a ideia foi traduzir a governança corporativa especificamente para a área de saúde. Hoje nós já temos vários institutos, tanto o IBGC, como outras áreas de apoio na B3, na Bolsa de Valores, para incentivar e esclarecer o que é governança corporativa, mas principalmente para as empresas de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa. Ou seja, um nicho muito pequeno. Hoje, basicamente, nós temos 4, 5 grandes players que atuam na Bolsa de Valores. Então, nós estamos falando aí do Laboratório Hermes Pardini, a Redditor, que recentemente abriu capital, o Hospital Mater Dei, que há 2 meses abriu capital na Bolsa aqui de Belo Horizonte, o Grupo DASA, né, que fez uma reabertura, um re-IPO, né, e só. Então, se nós pegarmos mais de 1.000 hospitais, clínicas e laboratórios que temos no país, atuantes de forma bem ativa, a grande maioria não tem ações na Bolsa, ou seja, não se estruturou, muitas vezes, dentro de uma linha de governança, né? Quando a gente fala de governança, só para o aspecto
técnico, dois grandes grupos são fundamentais, né? Os seus princípios, ela tem 4 grandes princípios: a transparência, né? A equidade, que é o tratamento justo entre os stakeholders e entre os acionistas, né? Há um conflito tradicional e antigo entre acionista majoritário com acionista minoritário, a prestação de contas, né, de forma responsável, ou seja, posso acreditar nesse balanço, posso acreditar nessa demonstração de resultado, posso acreditar nesse balanço social que essa instituição está apresentando, né, e a responsabilidade corporativa, né, são pontos críticos. Os pilares que suportam a estrutura de governança dentro das organizações são o Conselho de Administração. Todas as empresas que foram constituídas na modalidade SA, obrigatoriamente pela CVM, pela legislação brasileira, tem que ter o Conselho de Administração, mas as empresas limitadas ou startups estão começando a conscientizar que elas não precisam ter um Conselho de Administração, mas elas podem ter um Conselho Consultivo, que vai ser um embrião, uma semente para um futuro Conselho de Administração. Outro pilar, a diretoria executiva. Outro pilar, o Conselho Fiscal. As empresas SA têm a opção de ter ou não ter o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal normalmente é criado somente em situações em que há atritos entre os minoritários e majoritários, essa é a forma prática, né? E comitês de assessoramento, que muitas vezes são criados para desenvolver determinados assuntos focados da organização. Um ponto importante também, que os autores Andrade e Rossetti trazem, são autores brasileiros, que é a realidade da governança no Brasil. O Brasil, diferente de outros países e outras indústrias, ele tem algumas características muito incipientes ainda de governança. Alta concentração de propriedade acionária, basicamente, os fundadores, os maiores acionistas mantêm no mínimo 60% do capital, então eles têm a decisão da organização, né? Isso demonstra uma falta de pulverização, né? Uma sobreposição entre propriedade e gestão, ou seja, o acionista entende que ele pode gerir a empresa no dia a dia, isso é um conflito que a gente chama de conflito de agência, né? A fraca proteção dos acionistas minoritários, liquidez baixa. Bem, e nessa linha nós trabalhamos alguns pontos aqui muito importantes, que foi correlacionar os 4 pilares, equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, com esses atores do processo: acionista, conselho, diretoria, órgão de controle, e aí nós adicionamos os stakeholders, que foi um construto desenvolvido na dissertação, no artigo, porque nós percebemos que haveria, ou que seria uma das teses, de que haveria um grupo de stakeholders, de partes interessadas, que poderia ter um processo de influência dentro de uma empresa de saúde de forma muito prevalente, superior aos demais stakeholders. Então, no referencial teórico, há uma explicação, né, um trabalho explicando o que é o stakeholder, como eles são classificados, como eles são, ou como deveriam ser priorizados nas organizações, o seu dimensionamento. E a hipótese é se haveria ou não essa predominância de algum grupo, né? Então, foi feita uma pesquisa de campo, um estudo de caso, basicamente com hospitais, laboratórios privados, sediados em Belo Horizonte, né? Foram realizadas 14 entrevistas presenciais, né? Tivemos aí a sorte de conseguir finalizá-las antes do início da pandemia, né? Foram 35 questões. Aqui está um quadro explicando um pouquinho desse perfil. Nós conseguimos pelo menos 40 minutos com cada gestor decisor, né? Nós tivemos entrevistas com o diretor estatutário, outro com o presidente do Conselho de Administração, outro com o diretor administrativo, ou seja, pessoas que tenham a liderança de gestão ou deveriam também ter de governança nessas organizações. E aí alguns resultados, né? Mais de 70% das empresas pesquisadas faturam acima de 20 milhões, sendo que 43% delas faturam acima de 100 milhões ano, né? 71% das organizações são sociedades anônimas, né? A discussão de governança corporativa. Aqui começam os pontos curiosos. Apenas, e o termo apenas é um ponto crítico,
que 50% das organizações discutiram a governança nos últimos anos. Os que não discutiram reconheceram que teriam que estar discutindo esse assunto, mas não tinham incluído nas suas pautas. Alguns, aqui é basicamente comentários de texto livre, né? Então, um presidente de um hospital colocou que ele não discutiu, mas a governança poderia ter ajudado no cenário de definição, porque já naquela época, 2019, já começava o movimento de fusões e aquisições no mercado, então, com frequência, aquele hospital estava recebendo propostas de venda, de alienação de 100% do seu capital, e não ter uma estrutura de governança estava dificultando a discussão com os acionistas, um melhor nível de transparência nos dados contábeis, né? No caso aqui, um outro laboratório colocou que começou um processo de implantação e foi fundamental ter uma pessoa externa da indústria de saúde que conhecesse de governança para ajudar essa implementação interna, né? Outro desenvolveu a correlação com o compliance, né, que é uma questão da conformidade, e normalmente a área de saúde já tem historicamente uma exigência forte de compliance, porque ela tem que ter os alvarás sanitários renovados anualmente, então a própria vigilância sanitária é um órgão regulador que exige muita participação de compliance, né? E aí alguns pontos curiosos avaliados na pesquisa, né? No item transparência, foi perguntado aos entrevistados com relação à figura no conselho de administração, há algum conselheiro independente, ou seja, aquele que é um conselheiro profissional, que é formado no mercado, que tem uma visão mais corporativa para participar ainda? 40% informou que possui, 60% não possui. Há um código de conduta para a diretoria e para o conselho? Essa aqui foi uma surpresa muito negativa que tivemos. A grande maioria das empresas de saúde afirmaram ter código de conduta para os seus funcionários, mas não tinham para os seus diretores nem para os seus acionistas. E, normalmente, o grande conflito de interesses que acontece é nessa camada, né? Então, 64%, 60% informaram não ter esses itens, né? Equidade, tratamento justo, né? 71% confirmou de que, entre os principais stakeholders e partes interessadas da organização, 71% confirmou que não há um tratamento igualitário, ou seja, confirmando a tese de que há um grupo majoritariamente influenciador. Prestação de contas, que parece uma coisa básica, exigida pela legislação, percebeu-se que muita prestação de conta é feita, mesmo em sociedades SAs, apenas para atender a legislação. A frequência em que os acionistas, o conselho de administração, trabalha e audita essas informações é relativamente baixo, apenas uma vez por ano. Então, dificilmente um conselho de administração vai conseguir realmente saber o que está acontecendo. O acionista, de saber como que aquela organização em que ele aportou capital, né, em que ele leva o nome dela, como é que ela está sendo conduzida. Na parte de responsabilidade corporativa, também alguns pontos curiosos, né, que mapeamento de riscos da organização entre a diretoria e conselho, 57% discordaram disso, ou seja, não implantaram esse mapeamento, né? Diretoria, apesar do corpo gerencial, enfermagem, corpo clínico, ter avaliações de desempenho sobre a sua performance semestral ou anual, 64% não tem avaliação da própria diretoria. Então, se o conselho, que colocou o diretor-presidente, o diretor médico, o diretor clínico, o diretor administrativo, não avalia, como que ele vai poder dar um feedback se eles estão indo bem ou não durante o mandato? Né? Influência negativa de stakeholders na organização, 21% informou que não consegue definir se tem algum stakeholder que influencia negativamente. Ao final, foi percebido algumas situações curiosas, confirmando nos entrevistados a importância da governança nas suas áreas, né? E
relatando alguns pontos curiosos, né? Fragilidade que eles percebiam nas estruturas existentes, né? A importância de identificar principalmente o stakeholder fonte pagadora. Ele se demonstrou como o stakeholder mais importante, que é menos rastreado e monitorado pelas diretorias executivas e pelo conselho de administração, e aquele que há o maior confronto de credibilidade, né? Foi demonstrado um elevado nível de informalidade no conselho de administração e na diretoria executiva com assuntos de governança, né? Foi demonstrado também de que esse grupo carece de ter um intercâmbio maior de experiência entre eles sobre governança, principalmente sobre a questão dos conflitos de interesses que existe entre os acionistas, em que todos demonstram que há um nível de desconforto de conflito de interesse tradicional dentro dos conselhos, mas eles gostariam de ter pares de outros hospitais, clínicas e laboratórios para poder discutir. Nas empresas limitadas, foi verificado que a criação de um conselho consultivo poderia agregar, né? E com isso nos permitiu a elaboração de um checklist de melhores práticas, né? Aqui uma lista rápida dos nossos autores, principalmente Freeman, né, que é um autor que trabalha muito a questão de governança, tá? O Luca, que é um autor brasileiro também muito na área de governança corporativa, o Freeman, desculpa, trabalha muito na parte stakeholder, né? E com isso nós geramos esse produto técnico, governança corporativa na saúde. Eu só vou mudar a tela para que a gente possa ver rapidamente esse outro manual. Bem, um dos produtos criados, só me confirme se vocês estão vendo, dicas para a melhoria do negócio, correto? Sim, sim. Okay. Governança corporativa. Isso aí. Perfeito. Esse aqui foi o produto técnico. Qual foi o objetivo dele? Um guia muito prático para que a diretoria de um hospital, clínica, laboratório, diretoria, conselho de administração, conselho fiscal, né, pudesse ter um checklist rápido de ações para implantar a governança dentro da área de saúde. Ou seja... Janilson, desculpa, só uma dúvida rapidinho. O seu mestrado foi acadêmico, correto? Profissional. Profissional, tá. E aí teve a dissertação e o produto? Produto técnico, teve os dois. Ok, tá, beleza. Okay, né? Então, basicamente o guia, ele vai falar rapidamente sobre os conceitos, né? Estou indo aqui especificamente no que é mais prático, tá, gente? Deixa eu só ampliar um pouquinho. Ele explica os conceitos de governança, de stakeholders, e aí já vamos diretamente para o checklist. Então, o checklist foram de recomendações para os acionistas, e aqui não tem nenhuma legislação, gente, tá? Ele foi focado como recomendações, olha, o que pega que o acionista de um hospital, clínica e laboratório tem que ficar atento na parte de governança. Então, são sugestões, né, de checklist que ele possa utilizar para auditar e monitorar o próprio conselho de administração. Checklist tipo conselho de administração. Janilson, mas já existe na legislação das SAs as ações que um CA, né, que o conselho de administração tem que executar. Perfeito. Nós ampliamos um pouquinho esse checklist, inclusive sugerindo frequência mínima de reuniões, né, implantação do código de conduta, que não consta da lei das SAs. Fizemos uma outra sugestão de checklist para a diretoria executiva, né, a presidência e diretorias técnicas. Um outro checklist sugerindo algumas ações no conselho fiscal. Um outro checklist para comitês internos, para auditoria independente. Um checklist para o código de conduta, né, lembrando que a grande maioria das organizações não tem código de conduta para alta gestão. Basicamente foi esse foco, gente. E esse material está sendo impresso para, primeiro, agradecer os entrevistados, né, e também tentar ser um ponto de ajuda para o mercado, tentando simplificar, facilitar essa implantação. Então, de forma macro, né, esses foram os objetivos do artigo, né, e agora mais na pandemia e pelo esse movimento de consolidação de hospitais
os grandes players chegando no Brasil, os pequenos e médios hospitais, clínicas e laboratórios estão passando um dilema fortíssimo. Vendo ou continuo tentando operar? Vou sobreviver durante a pandemia a nível financeiro ou operacional? Então, é um dilema de decisões que, com a pandemia, aumentou muito mais a importância ou necessidade do tema, né? Ô, Lucas, estourei aí 1 minuto e 30 do tempo, né? Então, aí abro para as considerações de vocês. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Janilson. Eu acho que o seu trabalho, né, foi um trabalho que, enfim, me demandou um pouco, vamos dizer assim, buscar outras referências, né? Sobretudo, Janilson, eu vou dividir isso com você daqui a pouco, sobre como você opera essa ideia, né, que eu vou usar o termo ideia, mas de algum modo na sua pesquisa aparece como uma categoria, né, depois você pode falar melhor sobre isso, stakeholder. Né? Que categoria é essa, stakeholders? Que é observar a gestão de uma perspectiva conceitual. Que perspectiva conceitual é essa? Né? Você está sugerindo, e ali é o seu trabalho. Eu tenho algumas questões aqui para colocar, que são mais considerações, né, necessariamente, do que questões, que você não dá um destaque em relação a isso, mas lendo o seu trabalho, isso acaba sendo refletido de uma maneira, vamos dizer assim, interessada, né? Que ok, o mercado de saúde brasileiro é inegavelmente promissor, né? Agora, de que ponto de vista ele é promissor, né? Então, assim, aí pensando um pouco de um ponto de vista disso, de recursos e direitos, né, em hospitais, do que nós estamos falando quando a gente diz, por exemplo, de operações hospitalares, né? Porque mercado de saúde, né, de um modo geral, né, obviamente, né, é um grande mercado, né, que cruza com o mercado de automóveis, com o mercado de automação, o mercado do petróleo, né, os agrotóxicos, né, então, assim, de um modo geral, mercado de saúde, né, o seu estudo de caso, né, está relacionado a hospitais, então, você é um intelectual orgânico, né, da gestão de hospitais, isso ficou evidente, né, a sua preocupação, né, em relação a problematizar diretrizes, trazer de uma maneira crítica, aí crítica, Janilson, eu estou falando do ponto de vista de Adorno, né, porque para o Adorno, para o Horkheimer, né, crítica é quando você confronta o objeto com o seu próprio conceito, né, uma crítica no ponto de vista comum que a gente tem utilizado, mas é crítica entre como eu confronto o objeto com o meu próprio conceito, e aí, nesse sentido, o seu trabalho traz algumas questões, assim, que eu estudo indústria automobilística, né, e isso me deixou intrigado, que né, do ponto de vista stakeholder, vou falar, né, a gente pensa mais, a gente se estrutura, mas, assim, pensando numa empresa em potencial, né, um investidor em potencial, ela pode ter suas próprias redes no país, né, estrangeiro. Por quê? Porque ela já existe relações comerciais com esse país, né, aí eu não sei como funciona exatamente no hospital, né, por exemplo, aí pensando em empresas, né, Redditor, Unimed, como esses investimentos, eles aparecem, né, vamos pensar que o Roche, né, pensando, o investimento vem para o Brasil, mas que tipo de investimento específico, que empresas são essas, né, que mercados são esses que elas estão operando, que elas decidem trazer aqui para os seus investimentos internacional direto, para o Brasil. Eu coloquei um texto aqui, Janilson, depois você dá uma olhada, que é da Nina Bandel, talvez você até conheça, que ela vai discutir, assim, alguns determinantes do investimento direto internacional. Ela está falando da Europa, né, de uma situação específica na Europa, mas os problemas que ela traz, as questões que ela traz, são questões de um ponto de vista sociológico, do que define o investimento direto internacional, né, então ela vai trazer algumas críticas em relação aos economistas que estudam direito, investimento direto internacional, que estão pautados nesse interesse acionista, né, e de relações institucionais entre países e empresas. Ela vai dizer, não, é mais do que isso, né?
aqui tem questões culturais, sociais, né, que precisam ser colocadas, e eu acho que o seu trabalho, né, por que eu estou indicando a Nina Bandeira nesse sentido? Porque acho que o seu trabalho é um pouco, desafia um pouco aquilo que ela está sugerindo ali, depois você dá uma olhada e ver se é isso mesmo, que ela está sugerindo o seguinte, olha só, aspectos culturais, né, dimensões culturais que definem, né, que vão definir o interesse, né, por investimentos, são questões de relações sociais numa determinada instituição, ou seja, né, você está falando de um hospital, e aí você traz aqui, né, para dialogar um pouco com seus dados, né, você traz aqui, eu fiquei também impressionado, né, com essa baixa presença de código de conduta para a diretoria, né, então, como que você opera, né, um investimento de capital numa instituição, e aí essa instituição apresenta, eu vou dizer deficitário, né, depois, né, você pode falar sobre isso melhor, né, porque eu estou, de algum modo, né, utilizando mais os dados que você trouxe, mas que apresentam uma ação deficitária, e aí isso resulta numa fragilidade na administração de capital da empresa. É uma hipótese, né? Então, assim, como que uma, né, de um ponto de vista geral, né, você está falando de uma baixa presença de código de conduta para a diretoria, né? Ou seja, né, quantos grupos, quantas relações institucionais, né, seja ela tradicionais, né, de um hospital específico, num município específico, ou seja ela, né, de um ponto de vista burocrático, né, uma rede que construiu, que construiu processos, né, e dinâmicas de código de conduta, porém ela não tem um código de conduta para a diretoria, né? Então, assim, o que o seu trabalho me traz? Primeira coisa, que é uma diretoria, então, né, num hospital. Quando eu digo, né, ausência de código de conduta para a diretoria de um hospital opera, né, institucionalmente, como a diretoria de uma montadora, né, ou seja, né, qual é o papel dessa diretoria, né? Porque se os investimentos internacionais eles existem, né, e eles aumentam, e existe uma fragilidade na administração de capital, né, pensando a diretoria, então quer dizer que o que se coloca em questão é um pouco esse papel da diretoria. E aí, pensando nessa questão de papel, né, e tratando um pouco também com os seus dados, a gente pode dizer assim que, de um ponto de vista até de risco de investimento e de ausência de proteção, né, a esse investimento, você tem uma baixa prestação de contas, né? Porque a prestação de conta é a matéria-prima do investidor, né, vamos dizer assim, né, uma das matérias-primas para se operar um investimento. Então, se você não tem uma prestação de contas, e aí você tem uma baixa, e eu gostaria que você, essa é uma questão, né, para você, eu queria que você falasse um pouco depois sobre isso, se tem alguma relação entre a baixa prestação de contas e a baixa presença do código de conduta, né? São as mesmas instituições? Essas instituições que não apresentam código de conduta são também essas que têm uma certa dificuldade ou um certo interesse em não, porque eu acho que isso é importante, né, Janil? Se é dificuldade ou é interesse? Né? Porque o termo que você usa, eu acho que você tem uma chave muito interessante, stakeholders. Né? Você está falando de baixa prestação de contas em quê? Stakeholders. É uma baixa prestação interessada. Né? Eu estou falando de uma perspectiva stakeholder, pensando código de conduta, né? Tem uma baixa presença de código de conduta. É interessado? Então, qual é o interesse? Né? E aí, eu acho que eu posso trazer, né, de repente, né, para contribuir, um pouco nesse sentido, né, essa relação entre essas funções, né, essas funções e como elas operam, aí eu vou chamar assim, do ponto de vista positivo, né, usar o termo função do ponto de vista positivo, para não dizer positivista, que essa relação entre conselho e diretoria, por exemplo, coloca em xeque o papel do próprio conselho. Né? Então, assim, o conselho é deliberativo, o conselho opera o quê? Né? O conselho retorna para quem? Né? E aí, Janilson, voltando, né, um pouco ao que eu já tinha colocado, essa ideia de stakeholders como categoria, eu acho que traz, assim, acho que você traz um debate que foi mais ou menos o que eu pensei, né, vendo um pouco, assim, como você operou, né,
a sua pesquisa, que é essa ideia de agência estrutura. Ok, vamos pensar em stakeholders, mas assim, agência estrutura, dizendo de outro modo, ação individual profissional, né, e instituição hospitalar. Por que ação individual profissional, né? Barra, versus, mais instituição hospitalar. Porque você está falando de um médico, que pode ser investidor, que pode fazer parte do conselho e, né, pensando assim, em estrutura geral de governança, né, fazer parte do conselho e também da conduta para a diretoria. E aí, o que eu queria saber um pouco, né, vamos dizer assim, do trato mais empírico, né, do seu trabalho, exatamente do ponto de vista da governança, né, quando você, por exemplo, nas entrevistas, observações, né, que você fez, quando você usa o conceito governança, né, quando você usou o conceito governança, ou quando você dialogou de alguma perspectiva da governança, como era o seu retorno nesse sentido? Né, porque você, como pesquisador da área, né, tem uma dimensão X, né, sobre governança, e é algo que vai te perturbar, né, enquanto você continuar pesquisando o tema, né, porque a governança é um debate em pauta altíssima, né, que a gente precisa se atualizar. Agora, como esses, vou pensar, né, em relação a agência estrutura, stakeholders, como esses stakeholders, como eles veem governança? Né? Existe existe um elemento comum, né, de governança entre eles? Ou existe algo similar de governança, né? Vocês estão falando a mesma língua, né, quando fala governança? Ou aí é uma hipótese, né, que eu acabei criando sobre o seu trabalho, né? Que eu acho que você também, né, teve que criar um pouco esse esforço de buscar, a partir do seu repertório teórico que define governança, de buscar como esses agentes, né, como eles operam a ideia de governança a partir do seu referencial teórico, né? Porque eu acho que a palavra governança para eles pode significar algo que não necessariamente o que você está buscando. Assim, novamente agradeço, né, pela sua apresentação. O seu trabalho me provocou bastante, né, como eu já falei, né, dialoga bastante com o que eu estou falando. Estudando indústria automobilística, pensando no investimento direto internacional e pensando a relação, né, entre empresários, políticos locais e, ao mesmo tempo, gestores, né, de uma empresa. Então, que tipo de tradições que criam, como se reproduz uma estrutura que já existe, aí vamos pensar a estrutura de governança e de gestão, e como ela opera de um modo diferente, né, pensando em indústria automobilística, porque ela opera de um modo diferente pensando em instituição hospital. Né? Então, instituições hospitalares têm muito a nos dizer sobre investimento internacional, né? Eu acho que você traz um pouco isso, e parabenizar também pelo seu produto técnico, né? Que te coloca aí numa posição, vamos dizer assim, bem objetiva, né, na pesquisa, que é trazer elementos aí para enriquecer, né, o repertório prático, né, desses atores da governança nas instituições hospitalares. É isso. Obrigado, Dionísio. Ok, Lucas, eu tenho tempo ainda para poder responder esses itens? Como é que a gente está de tempo? Sim, você tem 5 minutos aí para falar. Ok, então obrigado aí pelas considerações, né? Acho que você fez uma leitura bem precisa, né? Eu vou tentar pegar alguns pontos aí. Um dos objetivos foi exatamente entender o que esse grupo de diretores executivos, conselheiros de instituições de saúde, que são particularmente referências aqui na região, entendiam de governança. Aqueles que são de sociedade anônima, obrigatoriamente, eles já têm que ter implantado um conselho de administração, que é um dos maiores instrumentos, pilares de governança. Só que, entre ter o instrumento e entender os conceitos de governança, a gente percebeu uma fragilidade grande. E aí que nos chamou muita atenção do interesse deles de estudar mais o assunto, e vários relataram ao final, depois que a gente terminava a gravação, ou seja, gravador desligado, agora é conversa de colega de mercado. E isso nos chamou muita atenção, o seguinte, olha, Janilson, eu tenho interesse de aprofundar essa conversa, porque assim, eu sofro com isso, às vezes eu não entendo todo o contexto da governança, né? Quando a gente perguntava a questão do código de conduta para diretores e para o conselho, eu falei assim, nós não temos isso para não, nós temos para os nossos funcionários, mas para a gente não tem.
Ou seja, despertou uma atenção que não estava no radar. E já se percebia em 2019, 2020, que com a chegada de players, de investidores internacionais, que para comprar uma empresa, total ou parcial, exigem, né, uma due diligence, exigem um processo de auditoria, exigem que a operação esteja o mais transparente possível, mesmo que ela for deficitária. Mas a transparência é pré-requisito. Então, a falta do código de conduta, a falta de conceitos de governança, mesmo que eles não dominassem a teoria, mas de prestação de contas, responsabilidade social, equidade entre os cotistas, acionistas, né? Então, eles já percebiam, né, nesse momento que, olha, precisamos trabalhar nisso. Mas, muitas vezes, a demanda assistencial, o dia a dia executivo é tão intenso que não focava um tempo de planejamento, preparação, troca de experiências e resolução de conflitos. Então, um dos objetivos é exatamente demonstrar que, se investidores internacionais quiserem fazer aquisições de hospitais de pequeno e médio porte, eles terão um problema seríssimo de governança, pela falta de governança nesse processo. Esse é um item. O outro é a questão do stakeholder, né? Então, que na dissertação eu trabalhei um pouquinho o cenário, que aí não foi o objetivo do artigo, da indústria de saúde brasileira privada, que a gente chama de saúde suplementar. Então, com alguns indicadores, com tamanho, com porte, né? Mas o foco aqui eu tentei fazer um recorte mais específico para a governança, e aí o stakeholder veio correlacionar o seguinte: na governança, os stakeholders tradicionais, né? Cliente, fornecedor, agências reguladoras, sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, tem algum que se evidencia mais? E foi unânime que o que mais os afeta é a fonte pagadora. Havia até uma suspeita, tanto minha como do orientador, de que poderia ser vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária fecha um hospital imediatamente, né? Mas verificou-se que a parte mais vulnerável, aquele que eles têm ou deveriam ter um tratamento de gestão de risco, de monitoramento maior, não é feito na maioria das organizações. Claro, tem hospitais que têm faturamento, são sociedades anônimas, foram vendidos recentemente, então eles já, obrigatoriamente, já implantaram um rastreamento de stakeholder, monitoramento e de governança. Os demais ainda não tiveram essa experiência. Então, sabem que também, similar à questão dos conceitos de governança, ou da parte prática da governança, melhor dizendo, precisam ter um monitoramento daqueles que eles consideram como principal stakeholder. Do que essa fonte pagadora solicita, dos movimentos dessa fonte pagadora no mercado, porque a gente teve aí, principalmente com a Happy Vida e Notre Dame Intermédica, que foram IPOs e processos de fusões e aquisições vindo por esses planos de saúde. Então, o fortalecimento dos planos de saúde vieram como um consolidador também para os hospitais, clínicas e laboratórios. Então, essa dimensão da governança correlacionada com o stakeholder foi vamos dizer, a tese, né, o construto que eu queria provar se ele fazia sentido, e foi realmente confirmado, né? Sim, ok. Né? Novamente, parabéns. Antes da gente dar continuidade, Janilson, eu fiquei um pouco curioso, e aí eu vou te provocar, pensando no Sul Fluminense, né? Acho que seria interessante ver ou uma comparação, um estudo de caso mesmo, né? Ou a comparação entre duas gestões, né? Aqui, né? Um pouco para perceber tanto essa entrada de capital, né? Como ela vai gerar, né? Como ela vai trazer movimento, capital, né? É o dinheiro, o lucro em movimento, né? Como ela opera esse movimento, ou seja, quais são os resultados práticos, né? Do ponto de vista financeiro, e quais são essas práticas e como elas estão relacionadas a uma tradição anterior que já tinha, né? Um modus operandi ali, né? Da própria instituição, né? Porque compra o espaço, os direitos jurídicos, né? A operação toda. Porém, os funcionários, né, e toda aquela tradição, né, enfim, local, ela continua. Então, eu fico muito intrigado em ver, né, o seu trabalho sendo aplicado de um ponto de vista, assim, de um estudo de caso,
eu acho que seria uma contribuição bem interessante aqui para nós, de um modo geral, que estudamos, né, Sul Fluminense. Então, para a gente dar continuidade aí, Rafael, você pode... Rafael, tá por aí? Pode dar continuidade? Tá, pode sair e entrar, por favor? Lucas, só novamente, muito obrigado a você, muito obrigado a todos presentes aí pela paciência aí com a gente nessa exposição, né? E desejo bastante sucesso a todos, tá? E parabéns pelo evento. Obrigado, Janilson. Aguardando o Rafael, então. Não. Não escutamos, Rafael. Me ouvem agora? Sim, sim. Então, tá. Então vamos dar continuidade aí, né? Rafael de Moraes vai apresentar o trabalho O Cercamento da Saúde Pública Brasileira, escrito com Monique Scalpo Siqueira, José Roberto Pereira, Priscila Oliveira Nascimento. Pode ir lá, Rafael. Exato. Obrigado mais uma vez, pessoal. E dando continuidade aí ao tema dos comuns, né? E os temas, eles vieram bem a calhar, a apresentação que veio antes da minha, que agora a gente vai para um contraponto de crítica, né? Na questão da saúde pública, gestão hospitalar e essas coisas. Não a crítica, obviamente, ao trabalho do colega, que foi um trabalho excelente, mas uma crítica no sentido de se pensar a questão da relação com a saúde pública brasileira, que a gente tem percebido aí, e obviamente dando continuidade aí à lente dos comuns, observando, retornando lá ao meu trabalho, retornando e pensando aqui sobre a questão da saúde pública agora, como também um bem comum. Então, para a gente dar início aqui, né, Dardot e Laval, eles afirmam que o atual cenário de crescimento da propriedade privada e o aumento da mercantilização representa a segunda onda de cercamento dos comuns, que reitera o primeiro movimento de cercamento realizado na Europa Ocidental entre os séculos XV e XIX, que trata exatamente da questão do Estado, né? Esqueci o nome do nosso mediador, Lucas, desculpe, que trata aí da questão do direito à propriedade lá, como o Lucas já levantou para a gente. E o cercamento, né, ou cerceamento, os dois termos são utilizados como sinônimos, tá? Dos comuns, ele se estende sobre diversos campos, sendo que este estudo preocupa-se principalmente com a questão da saúde, especificamente o SUS brasileiro. Então, este ensaio ele parte do pressuposto de que a saúde pode ser também compreendida enquanto um bem comum, né? E o que seria esse bem comum, como a gente já discutiu, o comum ele sempre vai garantir o direito basilar do homem, né, do ser humano, ou seja, o direito à vida. Os comuns eles sempre estão interligados com direitos básicos, direitos basilares. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas públicos de saúde do mundo, lembrando que em muitos países aí sequer existe acesso público à saúde, como no caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, por mais que haja aí precarização, algumas dificuldades, ainda assim o SUS tem as suas qualidades, considerando mesmo comparando até mesmo com outros países. E uma das características do SUS é que é universal. Talvez um país possa até ter um sistema de saúde, mas nós, enquanto estrangeiros, se formos a este país, nós não podemos ser atendidos gratuitamente, né? Nós precisamos de um seguro-saúde. Já um estrangeiro, se ele vem para o país e acontece alguma coisa com ele tem completa cobertura do SUS, né? Então, há também diferenças no tratamento, mesmo que estes países apresentem sistemas próprios de saúde. No entanto, utilizando-se do argumento da ineficiência do sistema público de saúde brasileiro,
há uma constante busca do mercado e do Estado em tentar desconstruir. Isso é muito comum. Vira e mexe, até antes da pandemia, era muito comum falar de vouchers para a saúde, de privatizar certas partes do SUS, né? Então, há esse interesse aí do Estado brasileiro, que é do mercado em torno da saúde brasileira, que é o que a gente já chegou a discutir. Determinadas políticas públicas, elas tendem a ser mais utilizadas por pessoas da elite. Quando essas políticas públicas passam a ser acessadas por grande parte da população, há um interesse em se privatizar, né? Ou seja, nem sempre o Estado vai estar mesmo interessado ou considerando mesmo o mercado em atender as pessoas que realmente precisam de determinado bem, como no caso da saúde e do sistema público, né, do SUS brasileiro. Ocorre que o atual cenário de pandemia ele tem demonstrado a importância do SUS para o enfrentamento da Covid-19, assim como a necessidade de medidas que promovam seu fortalecimento e consolidação, que infelizmente não é o que a gente tem visto, né? Pelo contrário, quando a gente vê PEC do teto de gastos, as dificuldades de se inserir financiamento para o próprio Sistema Único de Saúde, a desvinculação de receitas por parte da União, que retira determinados recursos provenientes de tributos que deveriam ir para a Seguridade Social, como a questão da saúde, que são realocados em outras áreas, né? Então, isso tudo acaba fazendo cada vez mais com que haja ali a precarização do serviço. Então, ainda na onda do ensaio, né, mais uma vez um ensaio teórico, né, tem como objetivo de compreender como vem se estabelecendo na contemporaneidade o cercamento em relação ao comum da saúde pública brasileira. Isso considerando, obviamente, o Sistema Único de Saúde. Então, a gente recorre aqui, mais uma vez, ao referencial teórico, a gente utilizou alguns autores em comum. Neste trabalho aqui, eu e a Monique, a gente optou mais por trabalhar com as contribuições de Dardot e Laval, porque eles avançam naquela ideia de que o comum não é apenas um espaço físico, mas pode ser também serviços, o direito ao trabalho, dentre outras opções, né? Então, Dardot e Laval eles registram aí que o comum está relacionado tanto à resistência à crescente acumulação de riquezas, como ao movimento ambientalista que resguarda os comuns, né, como os recursos naturais, seu extermínio realizado por parte da população. E a instituição do comum, ela visa contrapor aspectos do neoliberalismo, refutando a expansão da propriedade em todos os setores da sociedade, da cultura e da vida. O cercamento dos comuns, então, seria o quê? Seria uma forma de desapropriar, né, de privar determinados direitos, de desempoderar, gerar fragmentação, mercantilização de serviços essenciais e polarização, onde tanto o mercado quanto o Estado contribuem para o processo de cercamento. Porque por mais que a gente pense que há um afastamento entre Estado e mercado, a gente consegue perceber, especialmente a partir de políticas, de trabalhos neoliberais dentro do nosso país, que o Estado, cada vez mais, ele só tem atendido interesses de cunho mercantil, né? Desconsiderando ali aspectos sociais, econômicos e locais do nosso país, né? Que necessitam de determinada atenção também estatal. Então, a privatização e a mercantilização dos componentes essenciais para a sociedade estão se desenvolvendo cada vez mais. E esse processo se acelera e se estende ao conhecimento, à cultura, à saúde, à educação, às comunicações, até mesmo a patrimônio genético, seres vivos e também as modificações. Considerando aqui, então, no âmbito da saúde pública brasileira, como eu estava falando com vocês, até pouco tempo, né, se a gente passa para olhar, até 30 anos atrás, o SUS ele não era uma realidade. Existia a questão do NPS, que o acesso à saúde era garantido a poucos que tivessem a carteira de trabalho assinada, né? E a partir da Constituição Federal de 88, houve essa transformação aí que acabou trazendo a saúde como um direito universal, um direito de cidadania, né? E isso demonstra claramente a ideia, a percepção da saúde como um bem comum, sendo garantido pela nossa própria Constituição. Então, surge-se, então, o próprio SUS, né, com a sua regulamentação a partir do ano 1990, que é fundamentado, obviamente, na descentralização, integralidade, assistência gratuita e participação
social em torno das decisões que são tomadas dentro da sua gestão. Cada estado, cada município, cada região do país tem as suas necessidades, né? Então, por isso, essa importância do desenvolvimento do SUS de forma descentralizada. As demandas do Sudeste são diferentes das demandas do Norte e do Nordeste do país. Então, por isso, a importância, de grande parte das vezes, essa gestão do SUS, que deve receber uma coordenação federal, ser descentralizada, mas, obviamente, não tirando a responsabilidade dos que estão no nível da União, né, em coordenar, ingerir e garantir também recursos para a execução das políticas públicas de saúde. Isso posto, pessoal, as críticas que são geralmente direcionadas ao SUS sempre está relacionada à precariedade dos serviços. Só que, porém, a gente não pode esquecer que sem o SUS teríamos que pagar determinados tipos de serviço, um atendimento básico, uma consulta, determinados tipos de exames, que mesmo com a sua demora, na grande maioria das vezes, consegue atender, especialmente quando a gente observa no âmbito sanitarista, né, que é o de prevenção de doenças. Então, o desenvolvimento do SUS ele ocorreu com muitos entraves, tendo em vista a falta de recursos financeiros e a ausência de prioridade conferida pelos governos. O Sistema Único de Saúde ele é montado todo em cima de leis e ele tem também as suas fontes financiadoras. Só que, como eu disse, determinadas fontes de financiamento do SUS são desconsideradas ou são realocadas a partir de um mecanismo chamado DRU, que é a desvinculação de receitas da União. E o SUS, embora ele seja uma das demonstrações sociais de passagem democrática do país, a gente consegue perceber que a democratização ao seu acesso ainda permanece inacabado. Há um melhor acesso nas grandes regiões, nas capitais, né? Ou até mesmo interiores como da região do Sudeste, mas quando a gente vai para os interiores, para os diferentes Brasis que compõem o Brasil, a gente vê que não é todo mundo que consegue, infelizmente, ter esse acesso. Rafael, desculpa, vou pedir para você acelerar um pouquinho, porque a gente ainda tem mais 2 apresentações, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, nesse sentido, há um discurso que se tem fortalecido que propõe o cercamento sobre a saúde pública brasileira. Cercamento do SUS aí, então, pessoal. O discurso de restrição dos custos, liberdade de escolha, concorrência e ampliação de prestadores privados que tomaram conta das políticas públicas de saúde. Hoje em dia é muito comum a gente ver aí algumas clínicas populares que tentam a todo custo assumir algumas responsabilidades do SUS, né? E tem também não só a participação mercantil, mas a gente percebe também o movimento dentro do próprio Estado que cria decretos, por exemplo, né, como o decreto 10.530, que previa estudos e avaliação de parcerias com a iniciativa privada, só que foi revogado no mesmo dia, porque isso estava em curso no meio de uma pandemia, por exemplo. E aqui a gente apresenta, e no desenvolver do trabalho, a gente apresenta outras práticas, outras tentativas do Estado de tirar essa sua responsabilidade, né, de tirar essa responsabilidade da Constituição. E por último, né, que a gente mais chama atenção, que fica mais claro esse cercamento da saúde pública no Brasil, foi a Emenda Constitucional 95 de 2016, que constitucionalizou, que garantiu, que oficializou, né, um subfinanciamento do SUS por 20 anos, né? Então, é de suma importância que nós reflitamos em torno desses movimentos e apresentemos também a necessidade de um pensamento que se transforme a importância da percepção da saúde pública brasileira. Então, a gestão do SUS... Rafael, desculpa, vou te interromper de novo, se puder ir fechando para a gente. Fecha, pessoal. Então, tá de um modo geral, gente, era só esse trabalho, ele traz essa percepção sobre como tanto o mercado quanto o Estado, eles trazem essa luta em torno aí de uma privatização do SUS e que em momentos como de crise, como que a gente tem vivido, a gente tem a necessidade de repensar essas formas, observando, por exemplo, as políticas públicas de saúde, não como um bem apenas do Estado ou como apenas do mercado, mas também como um bem comum. E é isso, pessoal. Desculpem pela demora, mas acaba que a gente empolga mesmo. Ok, Rafael, agradeço você.
pela apresentação. E para a gente dar continuidade, então, para a gente dar continuidade aqui ao próximo trabalho que vai ser apresentado pela Ana Paula Vieira Barral. É isso mesmo? Ana Paula se encontra? Isso. Ok, Ana Paula. A gente está com um tempinho um pouco apertado, né? Mas vamos lá, você pode iniciar aí. Então, esse trabalho, né, intitulado Rotatividade nos principais setores da economia, um estudo comparativo em Montes Claros, né, um trabalho realizado aí por Ana Paula Barral, Micaele Freitas, Paulo Juliano Silva, Regina Brito e Rodinei Sindel. É isso mesmo? Aí você fica, então, com o seu tempo aí para apresentar. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tá aparecendo slide. Sim, está aparecendo. Tá, né? Então, o nosso trabalho, ele é rotatividade nos principais setores da economia, um estudo comparativo em Montes Claros. Aí, inicialmente, na introdução, trabalhamos a rotatividade, que é a relação entre os admitidos e demitidos nas empresas, que a gente decidiu trabalhar esse tema pensando nos impactos que a rotatividade pode ter, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores envolvidos nessa relação. O objetivo do nosso estudo, ele foi de analisar o perfil dos admitidos e dos desligados das empresas, além no caso, essa rotatividade, dentro dos setores de extrativo mineral, indústria de transformação, construção civil, comércio e serviços, na cidade de Montes Claros, que fica em Minas Gerais, nos anos de 2015 a 2019. Dentro desse objetivo, a gente procurava observar quais setores eles possuíam um número maior de admitidos e demitidos, além de possíveis motivos. No referencial teórico, a gente trabalhou o conceito de rotatividade, que, de acordo com o Gavenato, é a flutuação das pessoas dentro das empresas e que influencia as empresas de forma direta. No caso, esses impactos para as empresas, segundo Frankfurt e Pansanato, as empresas elas podem ter custos em relação a essa troca de trabalhadores, envolvendo o recrutamento, a seleção, a contratação de novas pessoas, o treinamento, a baixa produtividade que pode ocorrer nesse momento até haver a troca do novo trabalhador, tendo impacto nos prazos, além de poder sobrecarregar os outros trabalhadores que continuam na empresa. Também tratamos do impacto nos empregados, que, segundo Caldas, ele afirma que os empregados eles também podem ter impactos em relação ao psicológico, em relação a distúrbios emocionais, psicológicos, podendo desenvolver ansiedades, estresses, afetando o contexto familiar e social desses empregados. Além do que pode afetar a vida, né, a vida econômica, e podendo gerar dificuldades para esse empregado se realocar no mercado de trabalho. Dentro do cenário brasileiro também, nós estudamos esse cenário que, de acordo com o Boroni, ele afirma que esses altos índices podem ser prejudiciais para
tanto para o empregado quanto para o empregador. Entretanto, o cenário do ambiente brasileiro, ele tem uma certa flexibilização nas leis que, de certa forma, pode facilitar com que haja os desligamentos, como, por exemplo, um empregador pode demitir uma pessoa sem justa causa. Então, essa flexibilização pode contribuir para que haja um alto índice de desligamento e apesar disso, ainda é algo negativo tanto para a empresa quanto para o empregado. Na metodologia, a gente utilizou a pesquisa descritiva quantitativa. Nós coletamos os dados no site do governo, do RAIS. Aí nós coletamos esses dados do período de 2015 a 2019, da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Selecionamos os setores extrativo mineral, construção civil, indústria de transformação, comércio e serviços. E em relação ao perfil dos empregados, a gente selecionou as informações de sexo, idade, grau de escolaridade e tempo de serviço dos trabalhadores. Aí, em cima desses dados, depois que foram tabulados, nós calculamos os indicadores de rotatividade, que foram a média de movimentação, total de desligamentos, demitidos sem justa causa, demitidos com justa causa e demitidos a pedido. Os resultados que nós chegamos com esse estudo, em relação ao perfil de admissões e demissões, foram que em todos os setores houveram uma quantidade alta de admissões, em todos os setores, com exceção da construção civil, que teve uma quantidade menor de admitidos e nos últimos anos. E em relação ao desligamento, em todos, inclusive na construção civil, que teve muitos admitidos, apesar disso, teve poucos desligamentos de construção civil. E, além disso, o comércio, ou o setor de comércio, apesar de haver uma elevada taxa de admissão, não teve uma tão alta taxa de demissão. E em relação ao perfil, também, né, entre os admitidos, a maioria se encontrava na faixa etária de 18 a 24 anos, uma segunda faixa etária também que teve bastante um índice alto foi a de 30 a 39 anos, a maioria do sexo masculino, com escolaridade de ensino médio completo, nas admissões. Nas demissões, a maioria foi também a de 30 a 39 anos, do sexo masculino, com o grau de escolaridade de ensino médio completo. Em relação aos indicadores da rotatividade, os indicadores, em relação aos indicadores da rotatividade, houve destaque nos setores de construção civil e extrativa mineral. No caso, tanto no indicador de movimentação, de desligamento e de sem justa causa, os setores que tiveram mais, os índices que passaram da média dos outros setores foram a construção civil e a extrativa mineral, chamando a atenção para esses setores, pelo fato de que são indicadores que, se são muito, muito altos, ele apresenta, de certa forma, negativo para a empresa. No caso
do indicador com justa causa, em todos os setores foram muito baixas os resultados, os índices, o que é um ponto positivo para as empresas, né, que como é uma questão que pode ser assim, considerada mais séria, é bom que não seja tão alto. Em relação ao indicador de demitidos a pedido, houve uma diferença em relação aos outros, em relação à extrativa mineral. Ele, nesse indicador, teve um índice abaixo da média, diferente dos outros indicadores. A construção civil demonstrou um alto índice também nesse, e diferente dos outros, o de serviços também apresentou um alto índice nesse indicador. Além disso... Ana Paula, desculpa, só vou pedir para você ir fechando, por favor, por conta do nosso horário. Tá, eu vou pular para a conclusão. Então, no caso, a nossa conclusão foi que, em Montes Claros, o perfil de admissão é maior na faixa etária de 18 a 24 anos, do sexo masculino, e o perfil de demissão é da faixa etária de 30 a 39 anos, do sexo masculino também. O que comprovou em um dos autores que a gente utilizou, que era Corsel, Fogel, Gonzaga e Ribeiro, que falava que fez um estudo sobre a rotatividade dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Então, no caso, a gente concluiu que há uma necessidade na cidade que os recursos humanos entrem mais, trabalhem mais em relação ao recrutamento, à seleção, ao treinamento, as empresas investam mais nessa questão para para um resultado a longo prazo, para manter os trabalhadores nessas empresas. E é isso. Ok, Ana. Eu agradeço aí a sua apresentação, né? Estendo agradecimento aos demais colegas, né, que construíram o trabalho com você, pela submissão e pela participação aqui no Congresso. Então, para a gente dar continuidade, e aí a gente faz um fechamento geral, né, por conta do tempo, o próximo trabalho, então, Elisângela vai apresentar. É isso, Elisângela? Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, tudo ok? Joia, Lucas. Ok, então a Elisângela vai apresentar o trabalho, né, intitulado ProUni, um estudo sobre implicações identitárias ligadas à formação de médicos. Um trabalho aí submetido pela Elisângela e por Ângelo Ster. É isso, para você. Então, esse trabalho, ele é um trabalho em construção, né, sobre a dinâmica identitária, uma possibilidade aí de tratar oriundos beneficiários do ProUni como uma identidade em específico, né, e quais seriam as implicações dessa identidade. Esse estudo foi desenvolvido por mim e pelo professor Ângelo, somos professores na Universidade Federal de Juiz de Fora. A primeira questão relacionada ao ProUni é entender que, assim, ele comparece num contexto de um movimento no sentido de gerar democratização do ensino. Então, a partir dos anos 2000, houve aí diversas políticas públicas, né, criadas durante o governo Lula, voltadas aí a promover o acesso e a permanência de estudantes de um determinado grupo social, né, ao ensino superior. Isso foi necessário porque o Brasil é um país que apresenta níveis de desigualdade muito grandes, né, desigualdade social e econômica, e o acesso à educação, ele tem uma implicação muito direta com relação ao acesso a oportunidades e, consequentemente, à desigualdade social. Então, o ProUni, ele é um instrumento de promoção de acesso na medida que ele promove oportunidade ao acesso ao ensino superior a grupos que, sem essa política pública, não teriam a mesma oportunidade.
o ProUni, ele possui critérios, né, muito específicos para o acesso como ele possui critérios muito específicos por ser uma política pública. Então, ele está voltado, ele tem um recorte ele tem critérios socioeconômicos, né, que são 3, são estudantes oriundos da rede pública, ou bolsistas em instituições privadas, estudantes com deficiências, portadores de deficiências, ou professores da rede pública, né, em áreas aí destinadas à formação do magistério. É possível que a pessoa tenha acesso, tenha isenção total ou parcial, né, das semestralidades ou anuidades aí relacionadas ao custo dos estudos em instituições privadas, e isso faz com que esses critérios utilizados para essa política pública, ela configura elementos ligados a uma determinada característica muito específica de um grupo social, né? Como, por exemplo, a questão, não é somente a questão socioeconômica, a gente acaba falando de um grupo muito específico, né? Pessoas que geralmente estão à margem da sociedade por alguma questão. Existem o ProUni inspira diversos tipos de reflexões, e uma delas é justamente, assim, o nível de evasão e permanência desses estudantes, né, ao ensino superior, dado que a universidade, historicamente, principalmente no Brasil, a universidade ocidental ela já merece considerações, né? No contexto neoliberal, ela se tornou a maior máquina de assimilação que nós temos, né? Então, ela já diz de uma instituição que reproduz a exclusão social, porque ela confere acesso a determinados grupos e outros não. E aí, ao passo que nós criamos o acesso a determinados grupos, somente criar o acesso não significa que essas pessoas vão se manter e vão conseguir concluir os cursos e vão conseguir serem profissionais efetivamente na área que escolheram. A despeito dessas questões, o ProUni realmente é um programa que a sua importância é reconhecida, né, por meio de vários estudos, embora tenha várias questões que mereçam reflexão aí e que são dignas de nota. E aí, com base, interpondo essas questões, esses critérios do ProUni com contribuições da psicologia social crítica, é possível que a gente demarque que é possível demarcar uma identidade desses estudantes oriundos do ProUni, né, dos beneficiários do ProUni. A identidade, a partir do Ciampa, que é um autor da psicologia social crítica, dessa corrente, ele vai demarcar que a identidade ela possui uma questão que é política, que ela possui uma questão ideológica. Toda política, todo grupo social que possui uma política, é possível identificar elementos que são políticos, ideológicos a esse grupo. Não é somente um conjunto de características em comum. Ela também remete a interesses coletivos, interesses que são de uma coletividade. E aí, no caso pensando em beneficiários do ProUni, como um grupo constituído de uma identidade, e pensando que eles são grupos que, na dinâmica social brasileira, são um grupo socioeconomicamente menos favorecido, nós também podemos relacionar esse grupo com o que Becker chama de outsiders, que seria um grupo constituído como sendo os diferentes. Alguém que destoa dos grupos, das características consideradas hegemônicas em algum determinado segmento. O Becker ele vai analisar especificamente médicos. Ele vai dizer que existem características formais, que remetem àquilo que a gente considera como médico, e existem aquelas características que são informais. Então, quando ele vai dizer, por exemplo, quando a gente pensa em um médico, no nosso contexto, a gente pensa em um profissional numa pessoa que se profissionalizou, passou por uma universidade, teve acesso a determinados conhecimentos, a determinadas práticas, e aí ele se tornou um profissional. E não somente disso, existe todo um arcabouço, né, existe o que Bourdieu vai chamar de capital social, que também constitui aquilo que é necessário para que ele se torne um médico, para que ele seja legitimado como médico. O que Ciampa vai dizer é que existem características que são consideradas informais e que também fazem com que a gente reconheça ou não um médico. E as informais é que são bastante interessantes, porque ele vai dizer, por exemplo, que ao dizer médico, a maior parte das pessoas vai acreditar que nós nos referimos a uma pessoa, a um homem de classe média,
branco, alto, do sexo masculino e provavelmente protestante. Então, ele vai dizer que toda identidade possui um conjunto de características formais, instituídas, e outras que nós, subjetivas, que nós atribuímos, que nós esperamos, né? São as expectativas que nós temos. E nesse sentido, os estudantes oriundos do ProUni podem ser considerados outsiders em algumas áreas, por exemplo, a medicina. Então, e aí, com base nisso, nós discutimos quais são as possibilidades de emancipação para grupos sociais considerados outsiders em determinadas profissões, para que eles possam se constituir politicamente. Nós optamos por realizar um estudo de história de vida com estudantes oriundos do ProUni. Nós solicitamos ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais a lista dos inscritos nos dois últimos anos. É um processo extremamente difícil, porque não existe, os estudantes do ProUni não podem ser identificados, embora na dinâmica da sala de aula seja possível, possível diferenciá-los, porque os autores vão dizer que esses estudantes, como eles têm a questão, o recorte socioeconômico, eles apresentam características que os diferenciam. E numa sala de aula de medicina, em uma instituição privada, isso é muito demarcado. E aí, mas são estudantes que são pessoas, quando profissionais, essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de dizerem, de reconhecerem que tiveram acesso à universidade por meio do ProUni. Então, nós temos até o momento tivemos duas participantes, duas pessoas que optaram participar da pesquisa. Fizemos com elas um processo de história de vida, que também é utilizado por CIAMPA, e estamos analisando o material com base na análise crítica do discurso, para tentar entender se existe, sim, uma dinâmica política nessas identidades beneficiárias do ProUni, e como essa origem socioeconômica em comum influencia no percurso profissional desses estudantes, desses profissionais. O que a gente tem, o achado que nós temos, né, digamos assim, parcial, é a de que esses profissionais, eles têm uma tendência a preferirem atuação na esfera pública, em instituições públicas de saúde, em detrimento das privadas. Elas apresentam uma dimensão política muito forte com relação à defesa do SUS, elas reproduzem ideais de democracia, preocupação com acesso à saúde, a universalização do acesso à saúde. Então, são pessoas que apresentam aí algumas crenças, alguns ideais em comum. Então, o que a gente tem até agora é que sim, é possível identificar, é possível relacionar esses estudantes com uma determinada identidade política profissional, né? Elisângela, desculpa. Perdão, né? A gente já passou, né, um pouco do nosso horário, e o outro grupo já está aqui para apresentar, que é o grupo da outra sessão. Aí eu vou pedir só para você, se você puder ir fechando também, por favor. Acabei de finalizar, Lucas. Muito obrigada pela oportunidade. De nada. Bom, gente, é isso. Então, a gente acabou ficando, né, com esse debate mais inicial. Agradeço vocês aí pela participação, né? Pedir desculpas pedir desculpas aí para o próximo grupo, né? Para a gente ter passado aqui um pouco o tempo, e acho que já passou até o tempo de vocês, né? Que era 10h20. E é isso.